Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um Perguntar Não Ofende. E hoje, em companhia da jornalista Branca Nunes, eu vou entrevistar o Caio Luiz de Carvalho. Como o Caio é muito amigo meu, não posso exagerar na apresentação, tem um currículo maravilhoso. Quem faz o resumo biográfico do Caio é a Branca Nunes. Então, o Caio, entre outras muitas coisas, ele foi ministro do Esporte e Turismo do governo Fernando Henrique, foi presidente da Embratur, presidente da SPTURES e hoje é diretor executivo do canal Arte 1 e diretor da Band de São Paulo. Tudo bem? Bom, mas o principal, sou admirador de vocês, né? do meu mestre em jornalismo, que é o professor Augusto Nunes, e você, que eu aprendi a conhecer aí, ensinando os mais velhos nesse mundo digital de rede social. E está na Jovem Pan, né? Que eu, quando jovem, eu vim aqui na época do Maquininha, do Fernando Vieira, e conheci toda a família, né? Desde o Tuta até o Dr. Paulo Machado de Carvalho, que eu tive na época, eu estava na prefeitura com o Dr. Olavo Setúbal, e foi quando faleceu o Dr. Paulo. E eu tive muito orgulho, porque na época eu trabalhava com a pessoa que o substituiu na Secretaria de Esportes, que era o Caio Pompeu Toledo, e eu e o Caio acabamos fazendo com toda a dignidade tudo aquilo que o Dr. Paulo Machado merecia pela história dele, né? Então estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Caio. Caio, eu queria saber, você é formado em Direito, né? Eu sou formado pela São Francisco, pela São Francisco e tenho doutorado em Comunicação Social na ECA. Como é que foi essa passagem do Direito para o Turismo e agora para uma comunicação mais artística, né? Pois é, você sabe que meu pai era professor de Direito Penal e promotor público. Ah, tá. Então, tinha aquela história de que eu tinha que fazer direito. E graças a Deus eu fiz direito, porque eu acho que o direito te abre as portas para qualquer coisa. Eu fiz direito na São Francisco, né? Eu tive pessoas assim que hoje são lendas, como o Gofredo da Silva Teles, o Washington de Barros Monteiro. Eu tive essa felicidade, né? Marota Rangel e tal. E eu tive essa felicidade. E me especializei em Direito Administrativo e Ciências Políticas à época. Mas eu era infeliz, né? Até que surgiu a oportunidade de trabalhar na época com o Setúbal, que virou prefeito. Eu tinha um amigo, né, que era o Caio, me convidou, eu fui, e foi uma época muito interessante. Aliás, fazíamos muitas coisas com a Jovem Pan, né? Que eram aqueles passeios a pé, passeio ciclístico. Eu me lembro que quando Juscelino Kubitschek faleceu, se não me engano, em 1976... 76, as manchetes de jornal naquela época dividiram a morte de JK na Dutra com um passeio a pé na cidade de São Paulo com o Setúbal, que era uma figura que não era propriamente populista nem nada, andando a pé com 100 mil pessoas pela cidade de São Paulo para fazer ginástica, né? E aí eu comecei a me interessar por essa questão de entretenimento, e aí tive uma longa carreira, fui coordenador de turismo do Estado de São Paulo, dirigi o Conselho das Faculdades de Turismo de São Paulo e acabei parando no governo federal, né? Quando do impeachment do Collor, eu tive um convite na época de um jornalista que tem história aqui na casa e que trabalhou com o Augusto. Curiosamente, ele é o culpado, que é o Neumann, né? Perfeito. Porque o Neumann é assessor de imprensa do Zé Eduardo Andrade Vieira. E eu fui secretário nacional de Indústria e Comércio e Serviços lá. Consequentemente, virei também, a Embratur estava comigo. Aí depois, Fernando Henrique ganha a eleição, na época era o Itamar Franco. Fernando Henrique ganha a eleição e eu fico presidente da Embratur. Depois virei ministro de Esporte e Turismo e saí, tive a felicidade de ser convidado para trabalhar no Peru, onde tem tudo a ver com economia criativa e ao turismo cultural. É toda uma história extraordinária do mundo Inca, né? E eu tive muito orgulho, fiquei 3, 4 anos trabalhando e aprendendo muito com o Peru, né? Com o mundo Inca. E nesse meio tempo eu conheci o que na Inglaterra
já era uma realidade, que eram as indústrias criativas, né? As indústrias criativas... Expressão que só agora chegou ao Brasil. Agora chegou ao Brasil, agora as indústrias se transformaram na terminologia de economia criativa, que é justamente o que a indústria criativa promove na cadeia produtiva, que acaba gerando. Na verdade, é o talento criativo, né? Seja um talento, um jornalista de talento, isso gera toda uma cadeia produtiva que vai gerar valor econômico. A Secretaria de Cultura de São Paulo mudou o nome, inclusive. Isso. E eu acabei criando uma empresa que era Indústrias Criativas de Consultoria e Projetos, e fiz muitos projetos nessa área e tal. E acabei, quando eu saí do governo, depois eu fui para a SP Tours, né, onde eu trabalhei muito a cidade criativa, porque São Paulo é uma cidade criativa. Né? O problema de São Paulo, a nossa praia é a cultura. Né? Essa é uma frase clássica que muitos falam. Tem alguns, como acho que o Rui Otaki, que falou que o Rio de Janeiro foi feito pelas mãos de Deus e São Paulo pelas mãos do homem, né? Mas quando fala homem aqui, o que nós temos de talentos criativos espalhados pela cidade, né? Sejam desses músicos que estão aí na rua e que muitas vezes ninguém sabe que já se apresentaram na Orquestra Sinfônica de Berlim e hoje tocam muitas vezes amparados na Praça da Sé. Você tem aí os irmãos Campana, que estão aqui, que são reverenciados no mundo inteiro, né? Você tem o Gaudí de Paraisópolis, enfim. Aí eu descobri que São Paulo, o grande ativo de São Paulo era justamente a arte. Como eu estava trabalhando isso com o Peru, com a questão da economia criativa e das indústrias criativas, eu acabei me debruçando muito sobre isso. E quando eu fui convidado para, saindo da prefeitura, da SP Tours, e assumi lá um cargo na TV Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes. Você cuidou de eventos durante um tempo. Exato, né? Que memória. No começo eu fui para cuidar de Parintins, fui cuidar para os eventos, né? E depois eu cheguei à conclusão que evento num grupo de comunicação não é propriamente o melhor caminho, né? Porque tem tem toda a questão de custos e tudo mais. E surgiu o canal Arte 1. Que começou em 2013. Começou em 2013 por conta da legislação, né, que cria os canais brasileiros de espaço qualificado, com o objetivo de levar cultura e arte para os brasileiros, tá? Embora tenha aí uma questão que eu mesmo fico duelando, é um canal Pay TV, são canais Pay TVs. E hoje a população brasileira, a realidade da população brasileira não é de canais Pay TVs. Aí eu tive o orgulho do Johnny, do Paulo Sade me convidarem para o canal Arte 1. E a maior alegria que eu tive na minha vida. Agora, você falou um monte de coisa, mas nada você me dá... Você parece feliz, muito feliz, você tem uma estrutura boa lá. Jovens, eu tenho 40 brancas comigo. Que bom. Né? E são pessoas que são talentosas, são modernas, criativas, são artistas, né? Você tem um público-alvo? Dá para definir o perfil de quem acompanha? Como é que é? É possível definir, sim. A maioria do público nosso é de mulheres, né? 52%. Nós temos hoje aí perto de 12 milhões de assinantes, mas o que me surpreende muito é que, e isso também não me satisfaz muito, é um público A e B, né? É o público A e B, que, de certa forma, retrata a realidade do país, que é um país que cada vez mais precisa de educação, precisa de assimilar cultura, arte, entender disso, e é um processo. Acho que nós estamos aí, o Brasil, se Deus quiser, tem tudo para avançar nessa linha, porque não se trata apenas de trabalhar a Secretaria de Cultura, o Ministério de Cultura, é uma questão das escolas. Eu acho que tem que começar na base, nas escolas, assim como o esporte. Você falou, inclusive, que o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura, devia estar ligado ao Ministério da Educação. Bom, você, pelo visto... Ministério da Educação. Eu falei uma vez para o Augusto que eu era contra o Ministério de Esportes, porque tinha que estar na educação também, por conta da atividade física. Nós temos 350 mil professores de educação física, isso envolve saúde, envolve educação e esporte, mas os professores de educação física, que nós todos nos lembramos da nossa época escolar, de quem era o nosso professor de educação, estão no Ministério da Educação e na Secretaria de Educação, não estão no esporte. E o esporte acabou se transformando em algo de cuidar do futebol, do alto rendimento, num país que precisaria de trabalhar a criança, né?
E, então, eu era favorável... E definir uma política esportiva que o Brasil nunca teve. Claro. E eu escrevi um artigo uma vez que é medalha é consequência, né? Se você fizer um trabalho de base, né? E eu acho que o Augusto vai se lembrar da nossa época, da campanha Adote um Atleta, que o Caio fez. Exatamente. E dali surgiu toda a geração de vôlei. Muito boa. Surgiu a geração de vôlei. Estou falando de 1976. Isso porque aconteceu. O Brasil não sabe se apoia nos clubes, se vai para high school, como os americanos. Não existe uma política claramente definida, nunca teve. Né, e nós não temos uma política para criança, né? E tem todo um estudo sobre isso, estudos muito sérios sobre a necessidade da atividade física, né? E eu participei de algumas campanhas do passado que eu sempre gostaria de reviver, né? E eu acho que, por exemplo, os grupos de comunicação poderiam fazer isso. Lembra do Mexa-se? Uma campanha antiga que teve. Depois teve também a Roda Viva do Esporte, projetos inspirados na política alemã de esportes, né? Que é o esporte para todos, né? E uma coisa impressionante que você fez, você transformou São Paulo num laboratório interessantíssimo, eu acho. Porque eu não imaginava que o paulistano se mobilizasse com tanto entusiasmo e facilidade em torno de eventos que eu achava que não atrairiam tanta gente. Tá? Esse negócio de São Paulo a pé, né? Como é que é? Passeio a pé, você imagina. Passei a pé, depois bicicleta, em setembro de 1976, loucura, ninguém acreditava que tinha bicicleta em São Paulo. Por que isso não teve continuidade, cara? Olha, na verdade teve, é que houve uma evolução. Os passeios de bicicleta, bom, a bicicleta hoje é uma realidade. Já é uma realidade. E você, de certa forma, deu a resposta, né? Isso teve um começo lá atrás, né? Lá atrás. Lá atrás. Não tinha agasalho, ninguém sabia o que era agasalho. Quando as pessoas saíam à rua, quando nós montamos um circuito de Cooper no Parque do Ibirapuera, as pessoas não sabiam o que vestir para fazer a pista de Cooper, né? Não tinha essa indústria do tênis, essa indústria do agasalho, essa indústria que é uma indústria poderosíssima. Isso tudo foi desenvolvido. Então, na área de esportes, eu acabei saindo um pouco da área cultural, mas na área cultural acontece a mesma coisa. A hora que você tem um Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week, que é uma pessoa que começou numa assessoria de uma revista de moda, de repente ele cria o São Paulo Fashion Week. O São Paulo Fashion Week desenvolve estilistas, costureiros, modelos, e que saem do Brasil para o mundo. Uma São Paulo Fashion Week tem negócios em torno de 1 bilhão, 2 bilhões de reais, né, nesse mundo da moda. E aí o que acontece? O talento criativo, que é o Paulo Borges, é esse o cara que vai gerar todo o processo da economia criativa. A economia criativa é o resultado de um talento criativo, né? O que seria da indústria fonográfica ou a indústria do audiovisual se não tivesse lá embaixo o talento. Agora, Caio, você disse que não se contenta com a atração já exercida aí pela Arte 1 sobre as classes A e B. É possível um só canal atingir todas as outras faixas? Eu acho difícil, por isso que eu vejo que isso não é só... É a escola que tem que preparar o espectador. Escola. E eu estou agora com um projeto, aliás, você está me dando chance de falar algumas coisas que hoje são minha paixão. À vontade. Primeiro, nós temos também o Arte 1 Play, né? Aí sim, tudo que você tem no canal, que é um canal que para você assinar uma operadora hoje são valores aí acima de R$200 e tal, você tem no Arte 1 Play, que é um aplicativo de celular, você tem todo o acervo do Arte 1, mais de 500 horas de produção nacional, que nós somos grandes produtores de conteúdo nacional e internacional, concertos, músicas, biografias e tudo mais, por R$7, entende? R$7,99. Então é possível, com R$7,99, você ter acesso a tudo isso. E diante disso que foi colocado aqui, nós acabamos de firmar um contrato agora, recente, há 15 dias, com o Instituto IOSP, que tem um projeto lindíssimo chamado Arte na Escola. Esse projeto Arte na Escola, eles trabalham aí com o universo que eles consideram que nós tenhamos aí 152 mil profissionais ou professores que ensinam arte nas escolas, né? Necessariamente não são formados em arte. Desses formados em arte, segundo eles, chegaríamos aí perto de 50 mil.
E eles têm todo esse e-mail e fazem cursos à distância para capacitar melhor esses professores a dar para essas crianças e para o Brasil inteiro o que há de melhor. E nós, nesse contrato, nós vamos disponibilizar conteúdos do Arte 1 para eles darem e exibirem nas salas de aula, entendeu? Perfeito. Isso e obviamente nós vamos fazer um revenue share, aí vamos fazer um bem bolado que eu acho que vai ajudar todo mundo. Ô Caio, você queria falar um pouquinho de turismo, que falar de turismo com você é uma delícia. Você foi ministro do Esporte e Turismo em 2002. Isso. De lá para cá, você falando sobre o turismo, mudou muita coisa? O Brasil está conseguindo atrair mais turistas, o turismo interno, os turistas estrangeiros, como que você vê isso? Bom, o turismo interno, acho sim, cresceu bastante, uma série de medidas, flexibilização de tarifas, e eu acho que isso sim cresceu bastante. Agora, você falou de 2002, né? Eu vou até um pouquinho antes. Em 2000, nós tínhamos 5.370.000 turistas estrangeiros que visitavam o Brasil. 5 milhões. 5.350.000. Aumentou 2. 370, eu sempre sei certinho, porque na época eu tinha turistas isso. Estrangeiros. Estrangeiros, tá? 5.370.000 turistas estrangeiros. E em 2002, nós chegamos aí, por incrível que pareça, por causa de crise e tudo mais, nós chegamos do 2001, para o problema de 2001 que nós tivemos, diminuiu esse fluxo e chegamos aí em torno de 5 milhões, perdemos uns 300.000 turistas. Bom, muito bem, passados 18 anos e com promessas de chegarmos a 12 milhões, 13 milhões de turistas, todo mundo que assume, vamos chegar a 12 milhões, nós estamos hoje com 6 milhões e meio, segundo foi dito ontem numa audiência pública no Congresso pelo próprio presidente da Embratur atual. Né? Por que, Caio? Bom, primeiro nós tivemos alguns bons ministros, tivemos aí cerca de 8, 9 ministros depois que eu saí, tá? Primeiro que virou Ministério de Turismo só, né? Eu sempre fui contra o Ministério do Turismo. Turismo é fato econômico e social. Teria que estar, meu ver, na indústria de comércio ou na área econômica, né, para tratar o turismo dessa forma. Mas, enfim, temos lá o Ministério do Turismo. E muitos eram políticos apenas. Eu não tenho nada contra bons políticos, no fundo. Desde que se dediquem ao assunto, aprendam. Que sejam... Tem político que empresta a sua capacidade política justamente para fazer um bem à causa, né? Ele não precisa ser técnico, né? Mas o fato é que nós investimos mal, nós não cuidamos da qualidade da oferta e nós não entendemos que o turismo é estudo de deslocamento. Para você entender da onde você vai buscar o turista, tem que saber de onde ele vem e como ele vem. Eu costumo dizer que nós estamos distantes dos grandes centros emissores, né? E para você chegar a 12, 15, 20 milhões, com a realidade do transporte aéreo hoje, onde não existe mais uma Varig, nós não temos sequer as outras hoje, a nossa transportadora principal hoje é a TAP, né, para a Europa, por exemplo. O fato é que nós não entendemos isso, só se uma nave espacial existir para trazer turistas para cá. Aí abre-se o mercado para a China, né? São 28 horas de viagem, e a Organização Mundial do Turismo diz que até agora, em 2020, já dizia isso há 5 anos atrás, 76% das viagens do mundo são viagens de curta distância, até 7 horas. Ou a gente tem a possibilidade de trabalhar muito Europa com o Nordeste, ou nós temos aqui que aproveitar o que está aqui na América do Sul, onde nós temos quase 20 milhões de sul-americanos que viajam até 2 vezes por ano para fora de seus países, e nós hoje recebemos 3 milhões e meio desses. E perdemos a grande chance com a Copa, com a Olimpíada, que foi uma tragédia de legado, que nós poderíamos ter aproveitado a Copa e a Olimpíada para fidelizar esse universo de sul-americanos que poderiam conhecer o Brasil e estão aqui do nosso lado. Não, a gente não tem um investimento sério e nem muito técnico com relação ao mercado que está aqui ao nosso lado. Agora, Caio, há muito tempo você me apresentou o que me pareceu um ovo de Colombo, né? Você disse que o brasileiro, além de procurar atrair o turista de outros países, ele tinha que incentivar, o governo brasileiro tinha que incentivar o turismo interno, né? Porque o Brasil é muito grande. E é muito impressionante o número de gaúchos que não conhecem as cidades históricas de Minas, coloniais, e mineiros que não conhecem as atrações do Rio Grande do Sul, etc, etc.
E você me disse também que havia falta de hotéis feitos para o turista da classe média que quer se deslocar pelo país. Esses problemas não foram atacados pelos governos recentes, não, né? Não, aumentou um pouco o que eles chamam de hostels, né? Que são esses hotéis mais. E agora nós temos uma novidade, que é a hotelaria combate, que é o Airbnb. Isso ajuda. Isso ajuda muito. A hotelaria não gosta porque concorre, mas ajuda ao turismo, que seria esse turismo... categoria 1 estrela, 2 estrelas de hotéis. Vamos falar nisso, que hoje nem existe mais isso, né? Mas você está certo. Eu tenho algumas máximas aí que eu aprendi, que são bandeiras. A cidade boa para o turista é boa para o cidadão que nela vive, né? Isso é a primeira. A segunda, que se você tem um país onde sequer o brasileiro consegue conhecer o seu país e visitar o seu país e experimentar o seu país e se transformar num agente de promoção do país, fica mais difícil você trazer o estrangeiro, né? E a outra, você não pode gerar demandas. Agora se fala em 420 milhões para investir em marketing lá fora. Eu tinha 5 milhões na minha época, né? Sim. Não precisa de 420, que precisa de dinheiro, precisa. Mas se nós tivermos aí 30 milhões de dólares, que é o que os países que estão no nosso nível têm aí, e se nós fizermos trabalho de transformarmos especialistas, agentes de viagem especialistas em vender o Brasil, fazemos fan tour com eles, trazê-los aqui para que eles conheçam e aprendam e vejam o que o cliente deles quer e ajudar a gente a fazer um tailor-made para o cliente dele, eu acho que a gente estaria num bom caminho. Mas nós não vamos pular de 6 milhões e meio para 20 milhões, como eu ouvi ontem, porque... nós estamos distantes dos grandes centros. Aí fala-se do México. O México, 82% dos 20 milhões são canadenses e norte-americanos, né? E nós temos um problema sério. Não, mas o Caribe, o americano não vem para cá, para a praia. O americano vem para cá para cultura, para negócios, para tudo. Por isso que São Paulo hoje... Ele vem para isso. Vem para isso. São Paulo, grande destino turístico do Brasil hoje é São Paulo, porque aqui nós temos o melhor gasto médio per capita, as taxas de ocupação muito boas e nós temos um tempo de permanência muito bom aqui de 5 dias. Então, todas essas questões que eu estou jogando aqui de uma maneira até meio doida, elas são um convite para reflexão e também para me questionar quanto a esses pensamentos, mas o que eu sinto é o seguinte, é que nós teríamos que trabalhar muito o turismo interno. E eu comentava antes da gente começar a entrevista aqui o que aconteceu com os Estados Unidos em 2001 com a tragédia do World Trade Center, né? Se não fosse o turismo interno, teria fechado a Disney, Orlando, Disneyland, a Universal, tudo. Perfeito. Foi o americano com patriotismo resolveu abraçar a causa. Para você ter uma ideia, naquela época, eu estava no governo naquela época, nós tínhamos aí cerca de 700 mil brasileiros que iam para a Disney em 2001. De uma hora para outra foi para 80, 90 mil. Agora, Caio, olha só, eu viajei para a Grécia na época da crise brava. Na Grécia, há uns 5, 6 anos, era o turismo que sustentava o país. Depois eu passei pela Itália, era o turismo que estava segurando a crise, amenizando a crise italiana. Eu fico pasmo com o fato de brasileiros, né? Muita gente que eu converso, gente de classe média, o fato de brasileiros não conhecerem, por exemplo, as cataratas do Iguaçu. Eu te confesso que sem nenhum patriotismo bobo, eu só vi uma coisa mais impressionante no mundo até agora, que é o Grand Canyon americano. Fora daquilo, eu não conheço nada mais espetacular que não é? As cataratas do Iguaçu. Pois bem, com a privatização, fizeram uma concessão, né? Deixou de ser um problema do governo e aumentou exponencialmente. Foi na minha época. Foi você? Foi. Pois bem, como você deve fazer para atrair pessoas para conhecer um negócio que eles vão gostar de ver, né? É muito impressionante aquilo. O que fazer? E também, Caio, eu queria que você aproveitasse para falar se as maiores dificuldades estão ligadas a transporte, porque o preço das passagens Sim. é muito caro. O Brasil é um país continente, nós não temos um transporte intermodal e, infelizmente, mataram a ferrovia. É isso aí, é isso aí. Uhum.
Mas então, como mostrar para o estrangeiro as cataratas do Iguaçu? Bom, você falou, eu tenho uma frase, você acredita que, falei de 2001, né? E à época eu tinha um sonho, porque o Tony Blair e o Clinton chegaram a visitar as cataratas. Sim. Né? Uma visita aí que eles vieram e tal, sempre falei com o Fernando Henrique e tal. E o Clinton sai do governo, né? Sai do governo e ele começou a dar palestras e tudo mais. E eu praticamente tinha encomendado uma campanha com o Clinton de garoto propaganda. Eu me lembro, foi em setembro de 2001, isso, um pouco antes, foi uns 20 dias antes disso que eu estava com isso. E chegamos até a ver como que a gente faria isso e tal, chegamos a ter contatos com a equipe dele e tal. Aí teve a tragédia, obviamente, ele, ex-presidente dos Estados Unidos, não ia poder fazer uma campanha para um país, né? Mas eles ficaram impressionados. Você sabe o que a Eleanor Roosevelt falou quando viu as cataratas? Não. Por Niágara. Pronto. Pobre Niágara. Isso Você aí. matou a pau. É isso, exatamente. Exatamente. É isso aí. Então tem que mostrar, tem que mostrar. O Brasil tem coisas lindas. Olha, os lençóis maranhenses, eu costumo dizer que hoje trabalhar no governo é um sacerdócio, é muito difícil, a figura do homem público hoje é complicada. Mas eu tive a alegria de fazer uma universidade nesse tempo que eu fiquei na vida pública, né? E graças a Deus com tudo que eu herdei do meu pai de valores. Mas eu conheci, do norte, eu conhecia as etnias de Derrubada e Ichuí, lá no Rio Grande do Sul, Livramento, tudo, né? As Missões, a tribo Macuxim, Roraima, os Lençóis Maranhenses, né? Eu tive um lance gozadíssimo com um ex-governador do Piauí, o Mão Santa, que me jogou na água praticamente de roupa para eu conhecer o Delta do Parnaíba, entendeu? E foi muito engraçado, porque aí os assessores falavam, vamos embora que a maré vai subir. Não, ele tem que conhecer para divulgar e tal. Ele tem que conhecer para divulgar lá em São Paulo, em Brasília e tal. E não é que depois de meia hora o barco fica na terra, porque subiu a maré. E aí, tá vendo, governador? Então, experiências únicas. E experiências que eu tive também na Organização Mundial do Turismo. O Mubarak, que faleceu agora, eu era presidente da Comissão dos América da Organização Mundial do Turismo e o encontro foi lá. Então eu tive um contato, era uma experiência assim incrível, porque a gente saía na rua com segurança e a cada 100 metros tinha segurança lá no Cairo e tal. Foi uma experiência única. Tive uma experiência muito rica com o Fidel Castro também, que ele estava muito preocupado com a questão da exploração do turismo sexual, que é o turista que nada leva para o destino, né? Pelo contrário, só desgraça. E tanto Cuba quanto na época Tailândia, Cuba, e nós tínhamos também alguns problemas aqui, e à época eu tinha uma mulher maravilhosa que ajudava a gente a trabalhar isso, que era a Ruth Cardoso, né? E ele me convidou para ir até Havana e eu tive um jantar com ele praticamente privado, com 3 pessoas e tal, numa conversa muito séria, dele pedindo ajuda, que ele queria também tirar esse estigma de Cuba à época, que era muito ruim para eles, né? Então foi uma experiência interessante. Eu tive 2 vezes com ele e ele sabia que o turismo era importante para Cuba, né? Tanto que os espanhóis hoje estão com tudo lá, né? Branca, estamos chegando ao fim do programa, né? Deu? Caio eu falei muito. É programa de 3 horas, né? Desculpa se eu falei muito, hein? Desculpa. Você é ótimo. Branca faz a penúltima pergunta. Eu queria saber se você acha que a gente está melhor ou pior no turismo ou na cultura. Olha, eu vejo na cultura, nós estamos num dilema, tá? Eu torço para que a Regina Duarte dê certo, é uma pessoa do bem, né? Eu acho que o JK dizia, não tem compromisso com o erro, né? Mas eu vejo que a Regina Duarte, ela sabe o que o setor precisa, tá? Mas volto a dizer, cultura e educação têm que caminhar juntos, né? O Ministério da Educação, e aí também precisaria haver uma mudança de consciência de que educação, cultura e esportes têm que trazer, e saúde, são 4 ministérios que podem fazer muito bem para gerações futuras, né? E obviamente que eu vejo que hoje na área cultural nós estamos aí nesse dilema, dessa briga, e como eu li hoje no jornal, eu acho que o momento é do Brasil deixar um pouco os estigmas
do passado e tentar se unir e parar de antagonismos que não vão levar a nada, né, Augusto? Perfeito, Caí. Tanto nasceram para andar juntos, né? A educação e cultura, que até hoje se fala MEC, né? Que é a sigla. Bem lembrado. Ministério da Educação e Cultura, que foi deu resultados excelentes aí, essa fusão, no final da gestão do Capanema, Gustavo Capanema. Capanema, Ney Braga, lembra? Ney Braga era MEC. Exatamente, era MEC. Então é para andar junto. Ministério da Educação e Cultura. Bom, Caio, muito obrigado pela conversa. Você seria o meu ministro para qualquer pasta. No meu governo você vai ser ministro. Mas eu prefiro você aqui. Estamos terminando mais um Perguntar Não Ofende. Eu conversei em companhia da jornalista Branca Nunes com o Caio Luiz de Carvalho, que é um homem múltiplo, né? Tratamos de tudo e ele discorreu sobre vários assuntos com a competência que lhe é peculiar. Voltaremos na semana que vem com mais um Perguntar Não Ofende. Obrigado pela audiência. Até lá.